El turno ahora es de otro visitante de Brasil. Nada más y nada menos para tratar el tema manejo de la resistencia de cogollera a maíces genéticamente modificados. Es el doctor Juliano Farias, investigador de la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Juliano, bienvenido y estamos preparados para escucharlo atentamente en su exposición. Y gracias por venir a compartir con nosotros sus conocimientos. Adelante, la audiencia lo está esperando. Muchas gracias, Juliano. Gracias. Queria agradecer pelo convite de Daniel para falar sobre esse tema, que é minha formação. Espero que entenda o meu português. Não tenho a experiência de espanhol como Gassen, mas espero poder passar algumas informações acerca deste tema para vocês. Na verdade, eu trabalho atualmente em Instituto Fitos, sou pesquisador de entomologia, sou responsável pela toda a parte de los insetos, os testes de produtos, das charlas, mas minha formação foi toda em cima de resistência e hoje o que eu tentarei falar para vocês em alguns minutos breves será como se dá a evolução da resistência para a Spodoptera frugiperda em milho BT. Bom, a Spodoptera frugiperda, esses são os temas que vou falar rapidamente sobre como era a Spodoptera antes do milho BT, os principais casos de resistência em culturas BT no mundo, a evolução de resistência à Spodoptera frugiperda em milho BT, quais são os principais fatores que afetam esta evolução e o manejo de la resistência, rapidamente nesses poucos minutos que tem. Bom, Spodoptera frugiperda na verdade, com certeza, a principal plaga em Brasil em maíz, atacando desde a fase inicial da cultura, toda a fase vegetativa, chegando à fase de las estruturas reprodutivas de las plantas, como as espigas e a estrutura de reprodução masculina. Em las espigas com grande potencial de dano, em la espiga quando não é buenamente manejada em la fase vegetativa, essa acaba acontecendo, atacando as espigas na fase final. Bom, o que nós tínhamos antes da introdução do evento BT, que começou em 2007 no Brasil, todo o manejo de Spodoptera era baseado em tratamento de semilhas e pulverizações de inseticida. Dependendo das regiões, mais ao norte do Brasil, se fazia em torno de 5, 6, 7, 8 vezes aplicações para Spodoptera. Com a introdução do milho Hildegard, que foi o primeiro que se chegou em Brasil, rapidamente houve um incremento de área, porém este evento não tinha uma grande eficácia sobre Spodoptera, e logo na sequência, quando se cambiou para o milho Herculex, chegou em Brasil, houve um rápido crescimento da área de BT, atingindo cerca de 90% da área de BT no início dos anos entre 2011 e 2012. Então, foi um rápido crescimento em função da grande vantagem que se dava em relação às aplicações de inseticidas, que além de muitas, eram de baixa eficácia. Então, se cambiou, só que a diferença que se tem em el milho BT é que a pressão de seleção é muito maior do que ocorre quando se aplica inseticidas. Então, quando se trabalhava com inseticidas, grande parte dos insetos que se tem em las plantas não se entram em contato com os inseticidas. Porém, quando se tem plantas BT, como a expressão da proteína BT é em todas as fases da cultura, todo inseto, toda a plaga que sobrevive sobre o cultivo BT necessariamente entrou em contato com a proteína.
Portanto, a pressão de seleção é muito grande em cultivos BT. Nisso, estes são os principais casos de resistência em el mundo. Temos outros, mas esses são os principais. Aqui estão as culturas, maíz, algodão, as proteínas BT que sofreram a resistência, a proteína de Hildegard, CRI1AB, a proteína de Herculex, CRI1F, proteína de soja intacta, CRI1AC, a proteína, essa proteína para diabrótica, é uma larva de suelo, e aqui é o caso de Herculex. As pragas, Buziola fusca semelhante à diatreia, que é importante em Argentina, é uma broca, em país de África do Sul, ano de introdução e ano que se ocorreu a resistência. Os casos que mais chamam destaque nesse cenário de evolução da resistência, com certeza, foram da lagarta do cartucho, né, Spodoptera furriperda, ao milho Herculex, tanto em Porto Rico, que foi introduzido em 2013 o milho Herculex. Em 2006, a empresa Dow teve que retirar do mercado essa tecnologia, porque não havia mais controle da Spodoptera. O mesmo caso aconteceu no Brasil, com a mesma tecnologia. Em 2008, houve a liberação comercial. 2009, safra 2009-2010, houve o grande crescimento da área. 2011, detectamos o primeiro caso de resistência e 2012 praticamente já havíamos perdido a tecnologia. Esse é parte do meu doutorado, né? Então, que foi o trabalho que relatou a evolução da resistência à Spodoptera, que ocorreu-se em 2011. 2012, um ano mais tarde, nós tínhamos populações espalhadas por todo o país resistentes, inclusive no Rio Grande do Sul, em fronteira com a Argentina, já vimos populações resistentes. Como se dá essa evolução da resistência? Diferente do que muitos pensam, a evolução não se dá lentamente. Nós não vamos observar falha na soja intacta, por exemplo, algumas falhas, depois vai aumentando no próximo ano um pouquinho e mais um pouquinho. Não, a evolução se dá logaritmicamente, como chamamos. Ela não existe, de repente ela sobe rapidamente. Isto é nosso trabalho com monitoreio da resistência. Começamos, está em inglês aqui é a sobrevivência, né, de indivíduos. Aqui são populações de diferentes estados, do norte até o sul do Brasil, em diferentes safras. A segunda safra seria a siembra de verano, siembra de janeiro, fevereiro e março. Main season corresponderia à siembra de primavera, lá em setembro, outubro, depende da região do Brasil. E aqui novamente. Então, começamos em 2010, 2011, com somente 3 populações, e testamos em uma única dose em laboratório, e não observamos praticamente resistência, quase nada. Na primeira estação, na primeira siembra de 2011 e 2012, populações desde o norte, Bahia, ao sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, outros estados aqui, em todos os estados praticamente do Brasil, somente uma população mostrou-lhe um pouquinho de sobrevivência. Porém, na segunda siembra do mesmo ano, já observamos populações de 2 estados, em Bahia, que é região norte do Brasil, uma alta sobrevivência na mesma dose testada. Por outro lado, ao sul também, aqui ao sul, lá é o norte, né? Aqui ao sul, no estado do Paraná, já observamos também uma população com alta sobrevivência. Isso já nos dizia que poderia haver uma evolução da resistência. E o que ocorreu na safra seguinte foi isso daqui. Praticamente todas as populações que testamos já haviam
resistência em alta frequência para este evento, para esta tecnologia. Então, desde populações do sul, aqui a população próxima da Argentina, a todas as populações de Bahia, Goiás e as populações de Mato Grosso do Sul, todas haviam resistência. Foi quando se cambiou a utilizar-se inseticida sobre o cultivo BT. Então, a evolução de resistência em cultivos BT se dá muito rápida. Quais são os fatores que afetam a evolução? Um dos principais fatores são a frequência do alelo de resistência. A madre dá seus hijos dos alelos, e seu padre dá outro alelo. Dependendo de que alelo é, isso vai dizer se é resistente ou não. Então, aqui, medindo os alelos, então todo indivíduo tem 2 alelos, um vindo de seu padre e um vindo de sua madre. E, portanto, a frequência aqui é um trabalho com Viptera, né, que é a tecnologia de Syngenta, publicado faz 15 dias com a frequência ao milho VIP 3A20, com a proteína VIP 3A20, que seria a tecnologia Viptera. A frequência seria de 0011, é uma frequência intermediária, não barra. Então, a diferença que se tem para chegar a 1 são alelos de la suscetibilidade, e esses são alelos de la resistência. Transformando isso em números, nós teríamos em 1 milhão de indivíduos, um indivíduo que seria resistente a esta tecnologia. Em torno de 2.200 indivíduos que seriam heterozigotos, onde um dos padres diz que é resistente e outro diz que é suscetível. E todos os demais seriam, mais de 900 mil, seriam suscetíveis. Ao que parece, é pouco, mas na verdade não é. Essa razão de resistência já é alta. Já é de intermediária a alta, porque a evolução se dá muito rápida. Considerando que ainda a VIP, essa proteína praticamente não se está em uso no Brasil. Em áreas muito pequenas, ainda não se houve praticamente seleção para essa proteína no campo. Outra questão importante é o custo adaptativo da resistência. O que é isso em termos práticos? Se uma vez perdida a tecnologia, por exemplo, Herculex, em Brasil, se ele poderá voltar depois de um tempo retirada essa tecnologia. Então, se há custo, retira uma tecnologia do mercado por um tempo, depois que ela falha, e ela retornaria a ter eficácia depois de alguns anos. Porém, Emílio BT, Emílio Herculex, em Porto Rico, né? Esse é o trabalho da própria empresa Dow, onde eles observaram, depois de 5 anos tirando a tecnologia do mercado, eles observaram aqui, até colocaram que a maioria da população de Porto Rico continua a mostrar altos níveis de resistência à proteína CRI1F. Então, o que isso significa do ponto de vista prático? Uma vez perdida uma tecnologia dessa, para sempre perdida, nunca mais vai se inverter a quantidade de alelos de suscetibilidade e alelos de resistência. No caso de inseticidas, é comum haver custo adaptativo, ou seja, depois de um tempo que se retira a tecnologia, o inseticida do campo, se volta a usar dali 5 ou 6 anos após, este volta a ter eficácia. No caso das tecnologias BT, o que nós temos observado é que não há custo. Uma vez perdida, a tecnologia se foi. Outro fator importante é a dominância. O que seria isso do ponto de vista prático? Isso é um dos principais fatores que determina o tamanho da área de refúgio. Além de frequência, a dominância é um dos principais fatores que entram nos modelos de evolução de resistência. Se o heterozigoto, que é o cruzamento entre o suscetível e o resistente, for capaz de sobreviver na planta, a área de refúgio tem que ser aumentada muito. Por exemplo,
Aqui é o caso que nós estudamos do milho Herculex. Cruzamos a linhagem resistente, aqui chamada EBA25, com a linhagem suscetível. A suscetível, as lagartas já não sobreviviam, consequentemente, não tivemos pupa, não tivemos adulto. A linhagem resistente, tivemos aqui cerca de 90% das larvas sobreviveram aos 5 dias. Depois tivemos pupas e tivemos em torno de 60% de adultos normais. Consequentemente, os heterozigotos, quando testamos eles, que foi o cruzamento dessas duas linhagens, sobreviveram na faixa de 8% na área BT. O que isso nos diz do ponto de vista prático? Aquela recomendação que se tinha de 10% de área de refúgio, isso é válido para quando todos os heterozigotos morrem. Quando nós temos uma dominância de 0,15, que é a que foi aqui, provavelmente nos modelos eles vão dar em torno de 50% de área de refúgio teria sido necessária para atrasar a evolução da resistência. Então, o fato do milho não matar todos os heterozigotos acaba ocasionando, nós teríamos que ter uma área de refúgio muito maior. A questão de resistência cruzada, então, esse é um trabalho que mostrou que todas as proteínas do grupo CRI1, e são a maioria das proteínas BT que nós temos hoje em uso, né? Aqui é a proteína de VT-Pro, não se está em uso, Hildegard, Intacta e CRI1F, elas compartilham o mesmo sítio de ação tanto em Ostrínia, que é esta broca semelhante à diatreia, como em Spodoptera furriperda. Em nessas duas espécies, o sítio de ligação é o mesmo. Portanto, uma vez perdido para a CRI1F, que é a proteína do Herculex, consequentemente perde-se todas as outras proteínas junto. Outro fator importante é o fluxogênico. Nós temos em Brasil, especialmente na região norte, um sistema muito intensivo de cultivo, praticamente a cosecha e la semilla em el mesmo dia. Nas épocas secas, temos as áreas irrigadas, que são fontes de hospedeiro para Spodoptera. Nessas áreas, chega-se a pulverizar de 8 a 10 vezes inseticidas para Spodoptera. Então, essas são regiões que sempre mantêm em populações muito altas, consequentemente, aceleram muito a evolução da resistência. Sempre os piores casos de resistência estão no oeste da Bahia, que é uma região onde se tem milho praticamente 12 meses por ano. Todo aquele sistema permite que nós partimos de ovos, fizemos todo o ciclo de lagarta, chegamos a adulto novamente, praticamente mais de 10 vezes por ano. Mais de 10 gerações nós chegamos a ter, porque nós estamos fornecendo alimento para essa lagarta praticamente o ano inteiro. Essa espécie em trabalhos moleculares já demonstrou não haver migração. Ela migra muito pouco. Como tem alimento disponível na mesma região, ela acaba ficando sempre no mesmo local. Isso faz com que a evolução da resistência sempre se dará mais rapidamente. A evolução, quanto menos dispersar, menos migrar, mais rápido será a evolução da resistência. Parou de funcionar. Outra questão importante é a questão dos hospedeiros que nós temos. Spodoptera furgiperda não é um inseto tradicional de soja. Porém, no último ano, a maior parte das amostras que recebi para a identificação são sobreviventes em soja BT, soja intacta, são Spodoptera furriperda. Este inseto pode estar se adaptando a sobreviver em soja. Se ele gostar disso, se ela realmente se adaptar a esse cultivo, nós teremos um grande problema. Por quê?
Porque temos resistência cruzada entre as proteínas do grupo CRION. Aqui estão todas as proteínas que temos em Brasil em milho, maíz, em algodão, em la soja. Se ela é resistente em Herculex, a proteína CRION-F, consequentemente, ela vai ser resistente à proteína CRION-F da soja Conquest, que é da Dow. Consequentemente, vai ser resistente à proteína CRION-AC, que é da soja intacta da Monsanto. Consequentemente, ela é resistente a todas as proteínas CRION-AC e CRION-AB do algodão. Restaríamos solamente proteínas do grupo CRI2 e do grupo VIP. Esse ano, proteína do grupo CRI2 já está falhando em VT-Pro, que ela junta a proteína do grupo CRI1A105, que não tem mais eficácia, porque se perdeu pela resistência Herculex. Solamente essa proteína está segurando VT-Pro. Consequentemente, esse ano já começou a se pulverizar entre 2 a 3 vezes VT-Pro. Então, brevemente devemos perder também as proteínas do grupo CRI2. Portanto, todas as proteínas do milho, só nos resta VIP. Consequentemente, todas as proteínas do algodão serão perdidas. E em soja já não temos opção para essa praga, caso ela goste de se alimentar de soja. E o manejo de resistência, principal estratégia, baseada no uso de refúgio. No Brasil, pouco usamos essa estratégia. Como funcionaria essa estratégia? Teríamos insetos suscetíveis de áreas de refúgio, que teriam que cruzar com os insetos resistentes, sobreviventes em área BT. El heterozigoto, que seria o cruzamento desses dois, ao retornar à área BT, deveria morrer. Porém, em caso de Herculex, parte deles sobrevivem. E é isso que fez com que a evolução a Herculex, principalmente, se perdesse rapidamente em pouco tempo. Então, solamente refúgio não adianta se não conhecermos as bases genéticas da resistência, e a dominância, a frequência, o custo, tudo isso são partes do sistema de manejo de resistência às pragas. E Spodoptera, tendo em pouco tempo nós não termos mais opções via biotecnologia, porque praticamente já evoluiu a todas as proteínas. Graças pela charla e espero poder te ajudar.